Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia, gratidão pela audiência que está aqui nos dando, né, nessa programação maravilhosa da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Raquelzinha, olá! Olá, Nando! Olá, pessoal da técnica da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, nossos ouvintes, telespectadores e internautas, mandem o sinal de fumaça, mas desde já, manda um beijo, ó! Beijo para todos vocês, obrigada à nossa audiência linda e maravilhosa. Muito bom, Nando, muito bom. Sabe quando a gente veio aqui, Nando? Aliás, é sempre muito legal, agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito legal quando a gente abre a câmera, a gente ouve a vinheta, né, do Alvorada. Você sabe que é legal a gente até contar a história dessa vinheta feita com tanto carinho, por iniciativa aí do nosso querido Antônio Giardulo, e também tem mais um profissional envolvido, o Nando há de me ajudar nessa hora. Mas o que eu quero dizer é que É o Moacir Camargo. Moacir Camargo. Então, tão logo a gente abre aqui, né, o nosso programa com essa vinheta, a gente já identifica o Alvorada chegando, saudando esse dia, te mandando boas coisas, pedindo para que o doce olhar de Jesus, a espiritualidade amiga e aqueles sinais que vêm direto do coração do nosso Criador venha iluminando esse nosso alvorecer, esse nosso novo dia, né? É bem verdade que com a internet cada um pode assistir a hora que quiser, de onde tiver, mas na programação da TV Mundo Maior, o Alvorada é diário e rola sempre às 7 da manhã. Então, para quem acompanha no horário tradicional, que é passado na rádio e na TV, nosso acolhimento, né? Chegando esse sol bonito na minha, na sua casa, iluminando cada cômodo, é muito gostoso e parece sempre a primeira vez, Nando. Eu venho aqui para Alvorada, tem outros programas que a gente também participa e gosta bastante, mas com especial carinho, a gente fala que aqui no Alvorada a gente assiste junto o sol raiar. Coisa boa, né? Então, obrigada, Nando. Mais uma vez estar aqui é especial demais. É isso mesmo. E muitas pessoas que estão fora do país, né, como a própria Raquel já esteve, morou em Londres, e quando assiste ou ouve a Rádio Boa Nova, né, assiste TV Mundo Maior e ouve a Rádio Boa Nova, mesmo que não tiver no mesmo fuso que nosso aqui, lembra, né? Vem aquela lembrança gostosa, vamos amanhecer lá no Brasil, e o cafezinho, e o pão de queijo, e aquele pãozinho, né? Então a gente lembra do amanhecer aqui no nosso Brasil, e o Alvorada está aqui para isso, para realmente levar energia boa aí para todo mundo. Esse programa aqui, como outros, né, da programação, em uma semana, né, o Alvorada está lá no YouTube. Então você vai até a página do YouTube, em cima tem a busca, coloca lá RBN/TVNM. Aí você vai ver lá o logo da FEAL, clica, é um logo azul. Clica em cima, embaixo vai aparecer playlist, clica em playlist, e aí você vai descendo e encontra lá o playlist do Alvorada, todos os programas. Clica lá no playlist e escolha o programa para você ouvir e assistir novamente ou, né, estar aí divulgando, compartilhando, né, o link do YouTube dos programas Alvorada. Bom, nós estamos, né, com o amarelinho, né, sempre trazendo aqui, né, às quintas-feiras com a Raquel, e ela que é autora desse livro, se você não sabe, e depois a Raquel, depois da prece, a Raquel passa aí como que você pode adquirir já a segunda edição deste livro que estamos trazendo aqui na roda de conversa entre eu, a Raquel e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. O tema de hoje é o capítulo 48, está na página 86, e o título é Os 5 Erros da Mente. Os 5 nãos. Então, a gente tem aqui, ó, não dá certo.
não quero, não adianta, não aguento mais, não acredito. Nossa, muito legal isso aqui, Raquel. Conta para nós, como que é isso aqui? Nando, é uma afirmativa pela negativa. Olha só, mas Raquel, ou é afirmação ou é negação de um fato. Gente, mas o que a gente não lembra, né, é que a nossa mente, devo falar mente que mente, né? A nossa mente prega peças o tempo todo. E só para você entender a logística, um pouco dessa doideira toda que acontece aqui dentro muitas vezes, e a gente não se dá conta, é que o não, muitas vezes, ele é carta fora do baralho. A gente até emite um sinal, né, de repulsa, de não quero isso para a minha vida, mas de tanta energia psíquica que a gente coloca naquilo, a gente sabe que, de repente, por uma questão de magnetismo, né, de sinal que reverbera, aquela coisa do que eu emito, eu atraio. A gente tem estudado muito isso pelo Espiritismo e por outras tantas linhas que se dedicam à ciência, né, das emanações das energias invisíveis, mas não é porque são invisíveis que são ausentes. Então, tudo que entra, veja bem, eu gosto muito de lembrar de Emmanuel nos trazendo a lição de que nós estamos mergulhados, né, num mar de ondas e frequências. Então, puxa vida, se é para falar de um não, que seja na afirmação. Não dá mais para negar esse fato. Nós temos essa questão que quando a gente pensa no não, a gente pensa muitas vezes naquilo que a gente quer evitar, e às vezes acontece, porque a gente deu tanta força para aquilo, né? Quer ver como a nossa mente é curiosa? Se eu falar assim, ó, rapidinho um quiz, tá? Eu, você aí de casa, ou você que está no trabalho, de onde você estiver, no carro dirigindo, né? Vamos lá, vamos num exercício aqui. Pensa no Brasil, quer ver? Ó, Brasil, beleza? A gente vai pensar agora na China. Indonésia, Japão, não pensa na Índia. Pronto, pensou na Índia, né? Pensou na Índia. Parece aquela coisa de não faça isso, aí que eu vou fazer mesmo, as agonias começam a me incentivar aquilo, né? Porque é proibido. Mas às vezes a gente coloca um monte de nãos na nossa vida e eles se tornam uma sucessão de eventos desastrosos, porque sem querer a gente acaba minando os nossos sonhos, colocando muitos nãos, né? Às vezes se fechando, não se permitindo para algumas experiências em que, em outros cenários, sim, ser feliz é possível, em outros cenários, sim, nós somos merecedores do melhor, em outros cenários, sim, nós merecemos mais saúde, mais prosperidade, por que não? Na linha da evolução, galgar outros degraus, não é assim que funciona a evolução? Sempre para frente, para o alto e avante, não é assim o negócio? Então, quando eu escrevi esse capítulo aqui, Nando, como você perguntou, né? Do que eu estou falando isso? Não dá certo, não quero, não adianta, não quero mais, não acredito. Quando a gente se chafurda nessa lama do não pelo medo, né? Porque, na verdade, muitos não são medo de ser feliz, mas às vezes é difícil, viu? Não é que é difícil, demora um tempo, na verdade, para a gente falar um não com consciência e sabedoria. Quando a gente amadurece a nossa alma, por que não o nosso amor próprio, quando a gente começa a falar realmente não, de acordo com os princípios aqui dentro, de acordo, coadunando com a vontade da nossa alma, aí sim nós podemos dizer, bom, realmente esses processos eu já aprendi, se eu for por aqui, já vou ter resultados que eu não quero mais, então isso eu não quero mais. Tá, então eu mudo a rota, eu não fico dando chance para o azar, sabe, Nando? Ai, meu Deus, eu não quero passar por isso de novo, tenho medo de passar por isso de novo, eu não quero. Quando vê, tá no meio do olho do furacão de novo. Então, esse não, eles são engodos, são armadilhas, Nando, da mente, encerrando aqui minha fala nesse momento, né? Que colocam a gente em rotas de colisão contra a nossa própria felicidade. Engodos, armadilhas, embustes, em que a gente acredita que vai levar em algum momento mais feliz, e na verdade não. São nãos que nos fazem desperdiçar tempo de vida, viu? O não, ele é tão parte da nossa vida, que quando a gente faz aquela brincadeira do não, e a pessoa não pode falar o não, ela não consegue, daqui a pouco ela está falando não, né? Tem que falar. E aí tem até um filme com o Jim Carrey que é muito, muito engraçado mesmo,
dessa questão de ele de repente ele faz um pacto lá, não lembro muito bem, que faz muitos anos que eu assisti esse filme, e ele não pode falar essa palavra, então ele só vai dizendo sim para tudo, e aí as coisas vão acontecendo. E Nando, desculpa interromper. Para oi, você ver aí pelo teu exemplo, e eu lembrei a gente parece que lembra muito, fala muito pelos filmes aqui, né? é, Você lembrou desse filme e eu lembrei exatamente dessa cena, né? Em que ele se complicava todo. Nossa, ele passava por poucas e boas, porque ele só podia falar assim. Aliás, ele nem conseguia, acho que, falar mais não. Para você ver essa reflexão interessante e até saudável, da gente ver quando um não é saudável e quando ele nos priva de algumas experiências que poderiam ser interessantes, né, no quadro, no mosaico da nossa vida, né? E o sim, quando um sim, no conjunto dos sims, né, ele passa a ser desfavorável para a gente. Nem todo sim é saudável, né? Às vezes a gente fala sim, tanto sim para os outros, sob o manto da caridade, e na verdade a gente está tentando vestir a capa aí da heroína e na verdade passando pela síndrome da heroína ou do herói. Então a gente tem que tomar cuidado com o equilíbrio, a homeostase disso tudo é um lugar bem mais confortável do que o sim ou não de forma desmedida, né? Mas vamos adiante, vamos refletir mais sobre isso. mas nós vamos para dizer o seguinte, às vezes quando a gente está falando sim para o outro, a gente está falando não para a gente. Exatamente. Quantas vezes, para dizer sim para o outro, para agradar, a gente vai lá e se fere, né? Aí lá dentro você fala, mas eu não queria, eu não podia, como é que eu fiz isso? E você começa a se morder, se arder, vale a pena? Então, exatamente, né? É o sim mascarado de síndrome do caridoso, em nome da caridade. Caridade genuína não tem nada a ver com isso. A caridade genuína não se chama nem caridade. A gente faz porque se sente bem. Ajudar a outro não se torna nem ajuda. Ela parte de um dever de consciência e, na verdade, lá no fundo é tão leve que a gente nem leva a conta de trabalho, né? Então, vamos lá, vamos ver o que o amarelinho nos traz. Aí ele diz o seguinte, a nossa mente é realmente um dos grandes mistérios da natureza. Segundo a psicologia, a mente tem relação com a psique de uma pessoa. Segundo o espiritismo codificado por Allan Kardec, a mente vem a ser a alma, o espírito do ser que anima, que move o corpo físico do ser reencarnado. Para os adeptos da doutrina espírita, o espírito é um ser pensante, inteligente. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 24, a inteligência é um atributo do espírito. Pelas capacidades de inteligência, do pensar, desenvolvemos o pensamento, e pelo pensamento determinamos, não é, a nossa vontade. Aí depois vem uma pergunta e a gente volta depois para ler. Agora a Raquel comenta para a gente aí, né, Raquel? Pois o nosso idioma, a nossa língua, você pode escolher qualquer idioma do planeta e dentro do idioma os seus vários dialetos, pouco importa. Nunca vai ter um dialeto ou um idioma, não há, um que seja tão fiel ao vocabulário dos sentimentos e das emoções. Difícil uma palavra identificar realmente como cada sentimento reverbera para cada pessoa. Imagina, 8 bilhões de pessoas, formas diferentes de pensar, sentir e agir, né? As definições no campo emocional são diversas, inúmeras. Quando a gente fala assim, o que é a mente? Para nós que estudamos o Espiritismo e acreditamos, né, na roda da vida, somos reencarnacionistas, nós entendemos que, sim, realmente na doutrina faz todo sentido quando os espíritos superiores dizem assim, olha, você quer saber o que você foi na outra vida? Não precisa pesquisar muito, não. Pesquisa mesmo nessa as suas tendências. Olha só para as suas tendências e não pegue a régua de ninguém, não. Ninguém te julgando. Não. Pegue a sua régua, coloque nessa régua de ponta a ponta as suas tendências, vejam quais tendências se repetem e você vai ter uma noção muito clara
de como você pensa. E a depender de como você pensa, a sua realidade é formada. E se você está descontente com a sua realidade formada, desculpa, então a gente precisa rever algumas tendências. É aí que se funda, né, a questão da reforma íntima. Bom, se algumas tendências não são tão boas, o que eu preciso fazer para mudar? Né? Aí vem o orgulho que cega, que impede a gente de crescer e para frente, mas de tanto levar pancada na cabeça, na moleira, ali, pá, no centro da moleira, né? A gente cansa, e cansado a gente faz o quê? Vamos tentar buscar resposta. Geralmente, Nando, eu adoro uma crise, eu adoro uma dor. Na minha vida, eu aprendi demais nesses momentos. E eu não sou masoquista, tá? Antes que pensem e que digam, que falem, deixa isso para lá. Né? Mas quando um paciente vem e fala, tá insuportável esse lugar, eu adoro. Eu falo, então não desperdice uma boa crise. Porque é essa hora que você vai conseguir enxergar tudo com muita lucidez. A dor não engana. O que engana é o falso conforto que a gente tem sobre a realidade que a gente acha que é realidade, mas muitas vezes é a maquiagem da ilusão que a gente contorna, faz com que a gente contorne, dê desculpa para as coisas, e não realmente a realidade, aquela lupa de aumento que fala, ei, você está sofrendo é porque você está escolhendo errado. Muitas vezes, se não é a zona da culpa, a gente terceirizar a culpa, não, eu estou assim por causa do outro, porque o outro é assim comigo. Peraí, mas e como eu sou para mim? Que não coloca o outro no lugar dele ou dela. No seguinte sentido, passou por mim, mas não ficou em mim. Cadê minha seleção? Então, a mente, ela é de uma forma sofisticada e super avançada, explicada pelo Espiritismo, em que medida? Puxa vida, você vai estudar André Luiz? Estuda cérebro, sob o ponto de vista do André Luiz, cérebro e mente do espírito, né? Nos 16 livros, se não me engano, que ele trouxe para a gente, né? Ligação de fio a fio com o corpo, é maravilhoso, é fascinante. E ele trouxe isso numa época, quantos anos atrás, e hoje neurociência está né, trazendo à tona DNA, o cara falou disso lá em 45. DNA a gente teve a ciência trazendo para a gente na Terra em 90, começo do DNA, da genética humana. Ovelha Dolly, vocês devem lembrar, né? Não é do meu tempo, tá, Nando? Porque eu vi isso no YouTube, pesquisando. Também não é do tempo Eu do acho que Nando. você estava lá em Londres nessa época. Né? E aí, o que acontece? Nós que somos jovens, nós pesquisamos no YouTube. Mas, veja, mente, o Espiritismo ele diz que a mente é o espírito, né? Ela é um atributo, ela é ligada à inteligência do espírito, força motriz que anima, anima, é o que dá ânimo para a alma, é o que motiva, que dá o impulso. O que é isso, senão a capacidade de raciocínio, e dentro dessa capacidade de raciocínio, o mecanismo do livre-arbítrio, como um grande presente de Deus, que na nossa mão nos dá a capacidade de escolher. Então não é culpa do outro, nem culpa de ninguém, nem culpa dos meus ancestrais que escolheram errado e por isso hoje eu não dou certo em relacionamento. Isso é maluquice. O hoje que determina o amanhã. É como eu falei para um paciente esses dias, se o teu passado te traz reflexos para o presente, agora está nas suas mãos a decisão de dar o comando do presente de quanto você quer carregar do presente no futuro. Você quer continuar essa projeção do passado para lá? Não, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa consertar isso aqui. Retificar, ressignificar, conversar com esses traumas, com essas dores. Mas e aí? Quer ter mais leveza? Vamos andar com mais leveza no futuro? Ou para sempre você vai se dar essa desculpa que esse teu trauma te impede de evoluir? Que vai chegar uma hora que você vai ter que ser chamado à evolução em outra vida? E a gente não sabe se você vai ter as mesmas chances que essa, chances abençoadas, às vezes, de poder contar com terapia, com um terapeuta que está afim de te ouvir. Às vezes as provas poderão ser outras e às vezes até mais duras. Então, por que não, por uma questão de inteligência emocional, aproveitar a nossa jangada agora com um mar calmo, com águas tranquilas? É bem verdade que você fala, mas como está tranquila, eu estou no meio desse furacão. Tá, mas a gente não sabe depois que recursos nós teremos ao nosso favor. Teremos recursos, porque Deus é bendito, é poderoso, justo e bom o tempo todo. Mas em que contexto nós estaremos?
Então, por questão de saúde mental, a mente, terminando aqui, né, nessa primeira questão, né, sobre, no Livro dos Espíritos, vocês podem depois estudar comigo, e depois mandar mensagem aqui, viu, para o Alvorada, sobre se sua mente te engana muito nesse sentido, se você fala muito não para você, manda mensagem aqui para a gente, para as meninas telefonistas, beijo para vocês, elas direcionam para a gente, vamos interagir. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, então, na questão 24, a inteligência é um atributo do espírito. E tem tanto espírito entrando em fase de letargia, esquecendo desse poder, que é usar a inteligência, não do corpo, não da cabeça, mas a do espírito, que já viveu muitas vidas e que está aqui nessa, que carrega uma bagagem e que não está, às vezes, sendo muito bem aproveitada. Aí, Nando, o que acontece? É um contrassenso. A gente chega aqui, se nega, só fala não para a gente fala, não dá certo, não quero, não adianta, não aguento mais, não acredito. A gente acredita mais na doença do que na saúde. A gente decide, como eu sempre falo, e vou repetir até isso continuar, a gente decide encapsular a nossa vida em dragas, para dormir, é remédio para dormir, é remédio para levantar, é remédio para dar conta do recado, é remédio para sorrir, ou é remédio pelo menos para não chorar. E a gente não está sendo, a gente está sendo tudo, menos nós mesmos. Então, fica aí uma questão para a gente pensar. Pelas capacidades. Agora eu acho que você vai ler o próximo capítulo, vai fazer mais sentido tudo isso que a gente acabou de contextualizar. Vamos ler o próximo parágrafo aqui, então, que diz assim, ó, qual seria, então, o poder da mente através dos pensamentos? Aí na questão 460, Miramês tece comentários sobre a mente, acrescentando que muitas pessoas acham que temos pensamentos contínuos, mas se enganam, havendo intervalos entre um e outro, distâncias estas em que podem aparecer pensamentos que não são, ou que nos são enviados, se misturando com os nossos. E nesses intervalos notamos a inconsciência da alma, que não sabe o que se passa, né? Então, esses momentos de titubeios aí que a gente tem, a gente vai titubeando, a gente vai dando brechas, vai abrindo brechas, intervalos aí que acabam sendo aproveitados, né? Porque a gente desleixa muitas vezes e deixa esses outros pensamentos, né, assim, com negativos, infelizes, tentando tomar conta dos nossos pensamentos, mesmo da nossa mente, né, Raquel? E nisso a gente tem aqueles tais devaneios. Daí a gente começa, de repente, a ouvir vozes. E aí o grande imbróglio, talvez uma questão existencial da humanidade. É meu ou é do outro? E principalmente, quando é do outro, é do outro encarnado ou do outro desencarnado? Gente, são tantas as emoções, não é mesmo? São muitas as emoções. Mas, olha, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Em algum lugar eu vi, sou péssima para lembrar exatamente, faz muitos anos. Se não me engano, até Joana de Ângeles se referiu a isso, se não o próprio Miramês, dizendo que nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. 95 mil. 95 mil? Aí, já errei no número. É a Joana que fala isso. A Joana. Joana. E aí, e Miramês diz, entre eles havendo intervalo. Caramba! Daí, a gente já faz cair por terra uma teoria. Nós somos o que pensamos. Lembra? Falei disso, acho que até outros programas aí. Como nós somos o que pensamos? Eu penso 95 mil pensamentos por dia, eu sou 95 mil coisas por dia. Nem o cara do filme Fragmentado, já assistiu o filme Fragmentado? Que ele é terrível, dá uma agonia esses filmes aí, né? De suspense máximo, quase beirando ao terror. Eu não gosto muito não, mas eu assisti porque envolve questão psicológica, dissociação de personalidade, e esse cara, ele dissociava, como na Psicose, clássico filme Psicose, ele dissociava em, não sei, 5 ou mais personalidades. É o mesmo ator, então, que, dizendo que existia ali um protagonista no filme que é doente mental,
e ele desenvolvia, dissociava, ele assumia 5 personalidades diferentes. Imagine se a gente dissociasse 95 mil pensamentos por dia, né? Não dá. Então, isso já cai por terra. Então, a gente vê muito facilmente que nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos com mais frequência. Isso sim. De que forma eu vejo a vida, de que forma eu vejo o outro, de que forma eu me noto, né? De que forma eu me coloco na vida, de que forma eu me movimento. Tudo que prepondera cria padrão. Então, sim, em parte, nós somos o que pensamos, mas pensamos repetidamente. E isso traz consequências. Não é possível que a gente não tome jeito na vida, meu Deus do céu. Né? Outro dia, eu vou falar coisa bem simples, tá, Nanda? Mulheres eu atendo bastante, homens também, mas vamos falar de mulheres. A minha paciente, ela já vem dizendo assim, olha, estou na TPM. Aí ela já começa. Já veio trauma na cabeça, até me questionei perguntei para minha mãe se a minha gestação foi desejada ou não. Eu falei, meu Deus, é verdade? E outra, estou com um monte de dúvida na minha cabeça, no trabalho, está tudo muito sentimental, por qualquer coisa eu estou chorando. Eu falei, claro, hormônios pululando em você. Sabe o que é dia hoje? Não é dia de fazer terapia, é dia de tomar sol. Sai, vai na praça que eu sei que você gosta, aquela praça na frente da sua casa, dá uma volta, olha a copa das árvores, olha os passarinhos, ouve os passarinhos cantando, sente a felicidade de estar viva, respira, porque a TPM realmente, às vezes, ela quer, né, pegar, realmente, devorar a alma da mulher. A gente sabe como funciona. Mas hoje é dia de passear. Não é dia de pensar, não é dia de elaborador, porque a TPM, na TPM, minha gente, mulher que a gente sabe, né? Se vai elaborar dor com os olhos de TPM, é uma dor. Tem um significado X. Quando não tá, parece que volta a lucidez na gente, assim, e a gente fala, isso aqui é tranquilo, eu vou lidar assim, sabe? Olha como a gente precisa ampliar esse leque, Nando, sobre tudo. A forma como a gente pensa, o que a gente pensa mais, analisar o olhar, será que hoje, você sendo homem, por exemplo, o Nando acorda, ele fala, acordei com uma angústia no peito, sei lá, de onde está vindo isso? É meu? É do outro? É do outro encarnado que me falou um negócio que não desceu, então peraí, deixa eu ver como eu vou resolver isso aqui em mim. Não é do outro que... Ninguém me falou nada que me machucou. Pode ser do outro que esteja do outro lado da vida? Pode. De que forma eu sinto isso? Observar os arrepios, o calor, o frio. O que acontece no corpo? Buscar ajuda se não conseguir fazer isso sozinho. Nós somos, assim, uma antena enorme, gigante, da NASA, cada um de nós, recebendo sinais o tempo todo. O problema é que a gente não ouve o principal sinal, o da nossa alma, de quem nós somos, revigorar as nossas forças, os nossos talentos. A gente ouve todo mundo, o barulho do mundo inteiro, mas a gente não se dá muitas vezes a chance de diminuir o ruído externo para ouvir a melodia interna. Talvez esse seja o nosso grande aprendizado desse nosso tempo, Nando. Exato, a gente tem que valorizar esse livro aqui, né? O tema desse livro se valoriza o nosso ser, né? Desse amar-se tão importante. E a gente vai dar uma pausa aqui na leitura do texto e também das comentários, das reflexões, para aquele momento de prece, que é muitas vezes isso que a gente precisa, dar aquelas pausas, não só pausas nos nossos pensamentos, né? Mas pausas, né, no nosso... como a Raquel falou, hoje é dia de ir para o parque, de respirar, é dia da gente... A pessoa pode achar isso um absurdo, falando, não, como que eu vou parar? Pare para ver. Aí como as coisas vão tomar uma outra conotação, né? A pessoa vai se reequilibrar. Então, né, Raquel, esse momento é importante, o momento da pausa. Por isso que a gente dá essa pausa aqui no programa também, para um momento de oração, de vibrações, de prece, e a gente recomenda aí você deixar de lado aí, seu lado, onde você está ouvindo e assistindo esse programa, um copo de água, um recipiente com água, para os benfeitores energizarem aí,
né, de boas vibrações. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E nós possamos nesse instante, então, nos conectarmos aos benfeitores espirituais, a esses amigos queridos que nos veem do lado espiritual, do espírito que olha para o espírito, né? O espírito que está encarnado, que somos nós, e eles que estão do lado espiritual, do lado sem o corpo físico. Esses irmãos que sempre se aproximam de nós e muitas vezes nos ajudam para que os nossos pensamentos também se ordenem, se equilibrem e que a gente tenha estímulos, esses estímulos aos quais, quando nós estamos trazendo esses assuntos aqui, são para que esses estímulos possam nos trazer sentimentos, emoções, pensamentos agradáveis, que serão o quê? Portais de ligação e conexão com esses benfeitores espirituais. Assim a gente melhora a nossa condição de vida e de pensar que toda essa condição está dentro de nós, está na nossa essência, está no nosso ser, não é? Que é espiritual, né? Como a gente já ouviu, nós estamos aqui numa experiência, o espírito está numa experiência física, não é o físico que está numa experiência espiritual. Nós estamos aqui para, não é, um grande aprendizado. E assim pedimos aos benfeitores espirituais, nesse momento que a gente usufrui dessas boas energias, possam elas serem compartilhadas, repartidas com aqueles que estão passando por dores, sofrimentos, dissabores e muitas, não é, que estão em situações de grandes desafios. Pedimos então a Ti, Jesus amado e querido, que possas insuflar, enviar do Teu coração amoroso energias que possam nos recompor, nos fortalecer, nos encorajar para a jornada que temos de vida aqui. Queremos estender, Senhor, venha aos nossos pensamentos tantos entes queridos, tantos irmãos nossos que partiram. Nessa semana, quero lembrar do nosso querido Marcelo, de Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, ouvinte nosso, que desencarnou, que partiu, deixando a Michele, deixando outros familiares, nos deixando neste distanciamento em que agora acontece entre nós, mas que ele receba dos nossos corações esse ouvinte querido, esse seguidor querido que sempre esteve conosco, receba nossas vibrações, o nosso amor, o nosso carinho. Assim também como outras pessoas da nossa vivência, pessoas da nossa experiência terrena, pessoas ligadas a nós, ao nosso planeta, a todos os seres de Jesus. Te agradecemos agora, não tão somente nessa hora, te pedindo que estejas conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. E assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer mandar um recadinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, né, do qual o Marcelo, né, ele foi sócio também, uma pessoa que apoiou sempre aí no AFEAL, né, sempre mandando recadinho, sempre participando e sempre nos ouvindo, nos assistindo. Um abraço para você, Marcelo. Sei que você vai estar está em boas mãos aí. Então, o Clube Amigos da Boa Nova tem um site, lá você pode saber como você pode colaborar para que essa mensagem de paz, de luz, de amor possa chegar em outros corações. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e você pode também falar pelo 0800 12 018 38, que é gratuito para todo o Brasil. Também no fixo região de São Paulo, a Grande São Paulo, 11
2458-3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, instantâneo e de qualquer parte do mundo, o 11 97 261 0272. Incrível, esse telefone foi escolhido para o Pix. Vou repetir, você pode ajudar aí pelo Pix, 11 97 261 0272. Esses são os recadinhos aqui e tem os recadinhos também que a nossa Raquel vai trazer, né, Raquel? Vamos lá nos nossos recadinhos do Alvorada. Eu gostaria também de deixar a nossa solidariedade, nosso abraço, né, que a Espiritualidade Amiga acompanhe, nosso querido Marcelo, e solidarizamos também a família, então que venha toda a força, né, e a gente sabe que é um período delicado, mas eu acho que a força e a bondade do Criador chegam em todo momento, né? Em todos os momentos, principalmente nesses em que a gente sente que é amparado, né? E vem realmente uma força, dose extra aí. Nosso grande abraço. Eu quero mandar um beijo, um abraço também para nossa querida ouvinte Mari Martins, mandou uma mensagem tão linda pelo Instagram aqui pra gente, né? Dizendo que acompanha a gente, que mandou mensagem para enaltecer o nosso trabalho. Obrigada, viu? E a frase que foi dita aqui em um dos programas, Mari, ela falou assim, eu queria saber uma frase que me chamou a atenção. A frase é aquela que eu acompanhei no Congresso Internacional de um psicólogo da Inglaterra que disse assim, era uma campanha, na verdade, sabe aqueles double decks, né? Aqueles ônibus, esses aqui de trás, de 2 andares, então por várias semanas ficou grudado assim, de ponta a ponta no ônibus, a frase em inglês, que numa tradução livre é mais ou menos assim, não pergunte o que tem de errado comigo, pergunte o que aconteceu comigo. Né? E é muito interessante porque humaniza o acolhimento das nossas dores em vez de julgar. Às vezes o não sorriso, às vezes... Né? Esses dias indo, sei lá, tomar um sorvetinho daqueles de quiosquinho, né? Eu vi uma menina assim com uma cara fechada, então se a gente não olhasse direito, além da camada, a gente não ia, da camada superficial, né? A gente logo ia ter o hábito de julgar, nossa, que menina mal-humorada, né? Assim que a gente faz, geralmente. Mas quando a gente pratica a segunda camada, a gente vê, o que será que levou essa moça a estar assim hoje? O que será que aconteceu? E não demorou muito na fila para descobrir que ela estava com uma baita enxaqueca. Percebe? E aí você já fica de olho, né? E aí, tá com dor? Ai, tô quase pedindo para ir embora. Isso, assim, ela, primeiro minha saúde, né? Eu falei, claro, sempre. Né? Tua colega tá aqui para ajudar. Quer dizer, a gente precisa treinar o nosso olhar para o sofrimento. Não, há vários tipos de caridade, sabe, gente? Não é aquela que a gente só chama de caridade. Às vezes é um olhar escondido, anônimo, que a gente lança para alguém para enxergar essa segunda camada, dar um ouvido às vezes. Isso ajuda muito. Mas os recadinhos, né? Então, um beijo para Mari Martins, obrigada pela tua companhia aqui no Alvorada. O outro recado que o pessoal pergunta é, Raquel, que história é essa que o Amarelinho está na segunda edição? Pois é, menino, pois é, menina. O Amarelinho, 15 Minutos de Amor Próprio, está na segunda edição, nós incluímos mais 3 capítulos, e para comprar a segunda edição, você pode entrar no site da Haikai, tá? Com H e K, haikai.com.br, digita no campinho de busca 15 Minutos de Amor Próprio, você vai achar e pode escolher da livraria online que você quiser comprar. Você pode escolher a versão do livro físico ou digital. Chique, né? Esse é um recado. O outro é que a FEAL está com uma campanha bem bacana, que é feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova. E aí, fala sobre a campanha da Manu. A Manu é uma mascote, uma andorinha linda, que foi criada, né, através dela, produtos como ecobags, canecas, camisetas, e todo o valor vai ser revertido para ajudar a Rádio Boa Nova migrar do AM para o FM. Show, né? Eu já tenho o meu kit aqui, então se você for comprar o seu kit, tira uma foto também, posta nas redes para falar que essa campanha está acontecendo, marca o Instagram da FEAL, e a gente vai ficar bem feliz, você vai fazer parte da história da rádio, tá certo? Ajudar, fazer com que esse movimento, né, desse áudio maravilhoso que chega para muitas pessoas, que ajudam muitas pessoas, chegue ainda com maior qualidade, tá bom?
E o último recado, prometo, é do meu Instagram. Caso vocês queiram acompanhar, o meu Instagram é Raquel, QU, Bachiega com 2 Cs, oficial, Raquel Bachiega Oficial. Por lá, a gente coloca os projetos sociais que estão em andamento, eu aviso sobre os cursos que a gente também tem, o Amor Próprio para a Saúde Mental, por exemplo, né? Tá lá, tá bom? Na minha bio tem várias coisas que é só você chegar junto, fazer parte da galera, né? Que 3 anos, Nando, 3 anos já de Cantinho da Alma lá no Instagram, toda quarta-feira às 8 da manhã. Então, estou super feliz com isso. Dados os recados, Nando, passo a palavra, porque agora tem mais amarelinho por aí, né? Isso. A gente vai trazer mais um parágrafo aqui, apesar de a gente já está quase no final do programa, mas já fica para dar continuidade no próximo. Segundo Miramês, todos os pensamentos exteriores chegariam à mente, portanto, pela força da semelhança, por atração dos iguais. Por isso, precisaríamos de um senso ativo para selecionar o que se ouve e a que nos ligamos diariamente. É o que o nosso Miramês aí também colabora, contribui aí nessa questão, né, dos pensamentos, né, Raquel? Então, Nando, depois da pandemia, que a gente já está na pandemia ainda, né? A gente não saiu totalmente. E agora com a chegada, com o boom da saúde mental e tudo mais, a gente teve que adaptar uma série de coisas na nossa vida, todo mundo teve que passar por uma série de adaptações, nenhuma novidade. Mas a saúde mental, a gente teve que ir atrás, sabe, a galopes mesmo, ir atrás da observação de fenômenos mentais que a gente não estava tão acostumado assim, não. A ansiedade que aumentou, mas uma ansiedade diferenciada. A depressão, tudo bem, a gente conhecia a depressão, mas uma depressão diferenciada. Então, o que eu passei a receber pessoas dizendo que eu ouvia vozes, e por isso fui atrás, né? Acabei de dizer no primeiro bloco, por exemplo, do programa, que fui admitida num grupo de Portugal que estuda isso, que ouve as pessoas. E uma das coisas que é super legal a gente discutir lá é, tá tudo bem. O que todo mundo diz contra, não, porque quem ouviu as vozes é louco, né? Ou é o obsessor, calma, primeira coisa, está tudo bem. Né? Vamos depois, no segundo momento, se você quer saber de onde vem, ou se é importante saber de onde vem, como lidar com isso, tá. Segundo momento, vamos lidar com isso tudo. Mas num primeiro momento, não se achar já doente, não trazer conflitos maiores do que a gente pode descrever e entender para nossa casa interna, né? Então, olha como é interessante, como Miramês fala aqui, olha, por isso precisaríamos de um senso ativo para selecionar o que se ouve e a quem nos ligamos diariamente. Olha a importância da gente saber qual o eco das nossas vozes internas, o que é eco do nosso inconsciente, daquilo que a gente não sabe ainda sobre a gente. A nossa alma, quando ela cobra, ela fala pelo inconsciente. Oh, você não vai atrás daquele sonho, não? Daquele sonho que está abatido? Ou daquele projeto que foi deixado na gaveta? Né? Ou é voz do outro que ficou lá da infância e ainda atormenta a gente? Como a gente disse, ou é uma causa espiritual? Tudo pode ser? Tudo pode ser. Mas é por isso que você não precisa passar por isso sozinho. Daí a gente vem sempre fazendo esse alerta, Nando, da necessidade de busca de uma ajuda profissional, de terapia, caso você não consiga fazer isso sozinho ou sozinho. Mas a primeira dica para a gente terminar aqui para o próximo programa desespero não vai ajudar ninguém. Não rechace suas vozes. Tente entender de onde elas vêm e para onde elas vão. Como o Miramês nos traz. Parei, Nando, senão, se me deixar, a gente emenda já no segundo programa. Muito bem, a gente está chegando no final deste programa, deste episódio, né, aqui do Net Alvorada, Netflix Alvorada. É o Alvorada Flix. Alvorada Flix, melhor, Alvorada Flix. E aí a gente volta no próximo episódio, né, aqui do Amarelinho. Então, gratidão aí para todas e todos, para a Raquel, obrigado, Raquel, obrigado aí você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. E aquele tchau tradicional aqui de sempre, né, Raquel? Tchau, tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você.
Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.